Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, os seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho.
Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé e vamos abrir nosso coração. Não obstante,
Mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, os seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros,
mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado
aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ter o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial Vamos ficar com o nosso corpo relaxado,
bem tranquila e serena. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração.
Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente
lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número
e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ler o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, nos seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra,
e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja. Vamos ficar com o nosso corpo relaxado, bem tranquilo e sereno. Vamos ter o Evangelho. Concentremos-nos em Deus, Nossa Senhora, os seres bondosos em quem depositamos fé, e vamos abrir nosso coração. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessivo e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. É assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água, para que tenhamos saúde, fé, luz, amor, cura. Que assim seja.